A Terra não é plana, mas você sabe o porquê? Muito tempo atrás, os povos que viviam aqui na Terra acreditavam que ela pudesse ser plana. Inclusive, acreditavam que se navegassem demais pelo mar, poderiam cair da borda da Terra. Há mais de 2000 anos, o grego Eratóstenes, com um graveto, conseguiu observar a curvatura da Terra e chegou numa aproximação da medida do raio e da circunferência terrestre muito próximas das medidas que conhecemos atualmente. Um belo dia, enquanto trabalhava na biblioteca de Alexandria, Eratóstenes encontrou um livro que dizia que no dia de solstício do verão, na cidade de Siena, atual sul do Egito, o sol do meio-dia estava exatamente perpendicular ao solo e que, inclusive, isso poderia ser observado no fundo de um poço. Ficou curioso e pensou que se medisse a inclinação da luz solar em outro lugar, poderia estimar a circunferência da Terra utilizando algumas relações trigonométricas já conhecidas na época. Para realizar seu experimento, o grego viajou até Siena para observar aquele poço no dia do solstício de verão, exatamente ao meio-dia. De fato, não havia sombra nenhuma no poço. Os raios do sol estavam vindo exatamente a 90 graus com a superfície da Terra. Não tinha como Eratóstenes chegar até Alexandria naquele exato momento para observar como que os raios solares incidiam em outro lugar. Então, ele teve que esperar até o próximo dia de solstício no ano seguinte. Ele observou que, assim como ele esperava, os raios solares criaram uma pequena sombra em um graveto que ele tinha fixado no chão. Ele contratou um homem para que medisse a distância entre as duas cidades, contando os passos de sua caminhada durante o trajeto. Uma vez que obtivesse a distância entre os pontos, poderia calcular a circunferência e o raio da Terra com apenas algumas continhas de geometria. Uma vez que os raios solares incidem paralelamente sobre toda a superfície terrestre, o ângulo que gera a sombra no graveto será o mesmo que o formado no centro da Terra, ao traçar a seta sobre as duas cidades, já que o ângulo formado ao cortar duas setas paralelas por uma transversal seriam alternos internos. Eratóstenes, com suas contas, estimou a circunferência da Terra em 39 mil quilômetros, e sabemos atualmente que ela tem 40.075 quilômetros, o que é uma aproximação bem impressionante, dados os recursos utilizados na época. A questão é que algumas pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana dizem que esse experimento não prova nada. E de fato, se considerarmos uma hipótese onde o Sol é bem menor do que acreditamos e fica bem mais próximo da superfície terrestre, existe uma situação em que a observação de Eratóstenes funcionaria mesmo assim. O grande ponto é que o grego não tinha como observar as duas cidades ao mesmo tempo para saber como estavam no mesmo exato momento. Afinal, não conseguimos enxergar muito longe no horizonte. Considerando o modelo que estudamos atualmente, onde a Terra é um geóide, conseguimos calcular o quanto enxergamos no horizonte com trigonometria básica. A reta que liga nossos olhos até o horizonte que observamos é tangente à superfície da Terra, logo forma um ângulo de 90 graus com a reta que passa pelo ponto no horizonte e o centro da Terra. Sendo assim, com a relação de Pitágoras no triângulo retângulo, podemos calcular o quão longe enxergamos no horizonte, dependendo apenas do valor do raio da Terra e da nossa altura. Repare que, por conta disso, nossa altura em relação à superfície influencia diretamente no quão longe enxergamos. Se formos mais alto, mais longe vamos enxergar. E quão alto será que conseguimos subir? O prédio mais alto do mundo fica em Dubai. Ele se chama Burj Khalifa e mede 828 metros de altura. Numa altura dessas, enxergaríamos bem mais longe do que se estivéssemos no chão ao lado do prédio. Essa é a ideia matemática que criamos através de geometria ao considerar que a Terra é como conhecemos, essa linda bola azul. E de fato, essa observação acontece. Por ser o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa é um ponto turístico que recebe muitas visitas e sua organização oferece diversos passeios. Entre eles, um no qual você pode observar o pôr do sol 3 vezes no mesmo dia. Mas como isso é possível? Seguindo a ideia que tínhamos pensado, basta observar o sol se esconder no horizonte e no chão do prédio. Em seguida, subir mais alguns andares, aumentar o alcance da sua visão no horizonte e observar novamente o sol se escondendo. Uma última vez, você sobe mais andares e tem a oportunidade de ver o sol se pondo de novo. Na cultura islâmica, o 9º mês do calendário lunar é chamado de Ramadã. Esse mês é sagrado para eles, e uma das práticas que eles têm ao longo desse mês é a realização de um jejum do nascer ao pôr do sol. Ou seja, eles só podem comer quando o sol se põe. Lá no Burj Khalifa, acontece o curioso fato de que as pessoas que estão nos andares mais baixos estão liberadas para comer antes das pessoas que estão em andares mais altos, justamente pelo alcance de diferença no horizonte.
Esse tipo de coisa jamais seria possível numa Terra plana, já que a ideia de que nossa vista acaba no horizonte seria apenas definida por uma limitação biológica no quão longe conseguiríamos enxergar. Sendo assim, nossa visão ficaria cada vez mais limitada se subíssemos em um local mais alto. Jamais poderíamos enxergar mais longe ao subir em um edifício. É por causa de Eratóstenes, geometria e Ramadã e muitos outros motivos que podemos dizer que a Terra não é plana.